Olá, bom dia. Mais um dia começou, mas não podemos nos esquecer de nos voltarmos para Deus. Andar ao lado dele é o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade. Fazer e viver as suas palavras é o mais intenso desejo do nosso coração. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do Salmo capítulo 84, verso 3, onde a palavra de Deus diz o seguinte: O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, o Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Salmo 84, o verso 3. Os pássaros encontram ninho para o seu abrigo e conforto e segurança. Nós, na verdade, sentimos certeza e segurança quando nós nos encontramos com o nosso Criador. É a razão pela qual, nessa manhã, o nosso lar, na nossa casa, onde nós nos encontramos, nós convidamos o Senhor para que se faça presente na nossa vida, nos abençoe, e depois de então termos esse encontro pessoal com Ele, nós saímos para as nossas atividades, tendo a certeza que Ele vai estar conosco no decorrer de todo o dia, e esse dia será um dia de muitas vitórias para cada um de nós. É o livro de Salmo, capítulo 84, verso 3. Mas nessa manhã, como em outras manhãs, quero convidar você a permanecer com a Bíblia aberta, para que nós possamos estudar o livro de Deuteronômio, capítulo 11. É um livro fantástico e temos aprendido muito, mas nessa manhã também Deus tem um recado muito especial para cada um de nós. Capítulo 11, o verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. É impressionante porque quando nós estudamos a palavra de Deus, a nossa mente muitas vezes se volta a imaginar que apenas no Novo Testamento é que se há um ensinamento a respeito de amar a Deus. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento com cuidado, com carinho, com atenção, nós vemos que o apelo de Deus é desde o Antigo Testamento que nós nos voltássemos para eles com um verdadeiro amor à sua pessoa. Era o sonho de Deus que nós o amássemos de todo o seu coração. E depois então de amá-lo, haveria no coração do ser humano um desejo de viver uma vida obediente. Porque é dessa forma que nós vivemos. Quando nós de fato amamos alguém de todo o nosso coração, o nosso coração parte com a atitude de viver, de obedecer, de agradar a outra pessoa. E o Senhor entendia que um coração de um verdadeiro adorador só poderia de fato ser um verdadeiro adorador aqueles que pudessem agir dessa maneira. No capítulo 11 também, do livro de Deuteronômio, Deus queria estabelecer um memorial. O Senhor se preocupava que o seu povo pudesse se esquecer. Deus já sabia que os seres humanos têm memória curta. Muitas vezes recebemos tantas bênçãos de Deus e nos esquecemos das bênçãos que são provindas das mãos do Senhor. E o Senhor, olhando para o seu povo, reconhecia perfeitamente que a nação de Israel por algum momento poderia se esquecer de quem de fato tinha lhe tirado do cativeiro do Egito. E o Senhor queria que os seus filhos, aquela geração, jamais se esquecesse. Era a razão pela qual Moisés estava ali às vésperas de autorizar o povo a entrar na terra prometida, e ele estava relembrando o povo que com mão poderosa Deus os tirou do cativeiro do Egito. Com mão poderosa Deus os guiou pelo deserto. Com mão poderosa Deus os alimentou, os sustentou, e agora estavam lhe dando a oportunidade de eles poderem receber a terra de Canaã como sendo a herança do Senhor. Ele mesmo estaria à frente do seu povo para lutar as batalhas do seu povo, conceder a vitória. Aqueles que vivessem pela fé com certeza iriam receber a bênção de Deus e colheriam os melhores dos frutos daquela terra. Nós, nessa manhã, nós não podemos nos esquecer da importância da palavra de Deus para nós. Veja que relembrar o que de fato Deus fez conosco gera fé na nossa vida, gera fé na nossa caminhada. Nós passamos a confiar mais. Quando nós olhamos que com mão poderosa Deus conduziu os nossos antepassados, no dia de hoje a nossa vida se torna uma vida de fidelidade. Nós começamos a crer e a confiar e a depositar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque cremos. Se Ele efetuou essas maravilhas no passado, é o mesmo Deus, Ele hoje também poderá fazer muito por nós. Era por isso que o Senhor estava falando. Não se esqueçam das obras que aconteceram lá desde a saída do Egito e até agora vocês ao entrar na terra prometida. Creio que nessa manhã
eu e você precisamos a cada dia rememorar, nos lembrarmos da bondade de Deus, da sua misericórdia, do seu amor para conosco. Capítulo 11 do livro de Deuteronômio, o verso 26, Moisés lembra a liberdade que o Senhor tinha colocado diante do seu povo, o direito de escolha, a mesma liberdade que um dia Adão e Eva tiveram lá no céu, de viver ao lado de Deus, de se firmar na palavra do Senhor, mas eles mesmos fizeram as suas escolhas e acabaram pagando pelas consequências da sua própria escolha. Deus estava aqui agora através de Moisés falando para a nação de Israel: vocês têm nas mãos o direito de fazer as escolhas de vocês, mas vocês não podem se esquecer. Se vocês escolherem viver uma vida de obediência, vocês serão felizes. Mas se vocês escolherem viver uma vida em desobediência, vocês terão que pagar as consequências. Eu e você, amigo, nós não podemos nos esquecer de uma coisa. O que nós estamos vivendo hoje é resultado das nossas escolhas de ontem. O que nós viveremos amanhã é resultado das nossas escolhas de hoje. Se porventura em algum momento nós estamos passando momentos difíceis na vida, não se esqueça, é resultado das escolhas que nós no passado fizemos. E o Senhor estava lembrando a nação de Israel: vocês jamais podem se esquecer que o que de fato vocês irão viver daqui para frente na terra prometida, o resultado será das escolhas que vocês terão nas mãos para poder fazer. Especificamente, Deus estava falando a respeito do coração do seu povo. Como a nação de Israel era propensa a se voltar a outros ídolos. E o Senhor sabia que se eles se voltassem para outros deuses, esses deuses não teriam forças para os proteger. Quando os adversários viessem na sua direção, os deuses, os seus ídolos, aquilo que não tinha vida, não tinha nenhum poder nas mãos para poder defender o seu povo. E o Senhor estava falando: é uma bênção ou maldição as escolhas que vocês irão tomar na vida. Se vocês escolherem me seguir, viver uma vida de obediência a mim, eu terei força nas mãos para proteger vocês. Mas se vocês escolherem outros deuses, eles não terão nenhum poder nas mãos para defender vocês. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 11 do livro de Deuteronômio, eu e você, nós precisamos a cada dia refletir nas escolhas que nós fazemos ou tomamos na vida. Como é impressionante como somos afetados diante das escolhas que nós fazemos. Aquilo que nós plantamos ontem, nós estamos colhendo hoje. E aquilo que nós iremos colher amanhã é resultado do que nós estamos plantando hoje. Nós precisamos a cada dia pedir a Deus forças para que nós possamos viver uma vida de acordo com como Deus sonha para cada um de nós. Nós precisamos santificar o nosso direito de escolher, porque se é diante daquilo que nós escolhemos que nós iremos colher os nossos frutos, nós queremos a cada dia, de fato, escolher, fazer e viver de acordo com o Senhor almeja. Mas nós não podemos nos esquecer. Nós servimos um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de graça. Embora saibamos que Jesus Cristo de fato veio revelar que o nosso Deus é um Deus de amor, de bondade, mas nós também não podemos nos esquecer que um dia a graça do Senhor chegará ao seu limite, chegará ao ponto final. E a sua graça será transformada na sua justiça. E aqueles que não se arrependerem e aqueles que não se colocaram nas mãos do Senhor terão que, de fato, se deparar com a justiça do Senhor e serão destruídos por toda a eternidade. Que a cada dia da nossa jornada nós possamos santificar o nosso direito de escolha. Que a cada dia da nossa jornada nós possamos dar ouvido à voz do Senhor. Que a cada dia da nossa vida nós possamos permitir que o nosso coração agrade ao Senhor em todas as nossas ações. Oremos a Ele nessa manhã, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, mas queremos a cada dia amar a Tua pessoa. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas Tuas mãos, transforma o nosso coração, santifica o nosso direito de escolher. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.